Graça e paz, amados e amadas do Senhor Jesus. Mais uma mensagem de Deus para os nossos corações. E eu convido os amados e as amadas que acompanhem comigo a leitura desse texto da palavra do Senhor, que encontra-se em Atos 1, do versículo 6 até o 8. Diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amados, este texto da Bíblia Sagrada, da Palavra do Senhor, ele é um texto que encontra-se num contexto em que o Senhor Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. Esse foi o último encontro do Senhor Jesus com os discípulos. Aí ele voltou para o seu lugar de glória. Então a última mensagem ela é muito importante a gente observar, e foi a última coisa que o Senhor Jesus ensinou para os discípulos. E é bom a gente observar as lições que nós podemos tirar deste texto da palavra do Senhor. E este texto ele tem muito a ver com o momento que nós estamos passando. Nós estamos aqui, né, nesse período, né, enfrentando aí a Covid-19. Então, essa pandemia está aí assolando o mundo todo. Nós temos acompanhado, temos lutado, temos procurado ficar nos nossos isolamentos, tomar os devidos cuidados. Então, esse texto tem muito a ver com aquilo que estava acontecendo, né, naquela época, porque quando a gente tem um problema, a gente quer logo que ele, né, vá embora, que ele se acabe logo. Eu acho que todo mundo, ninguém quer ficar com problema, né, perpetuando, né? A gente quer que ele tenha logo o seu fim, não é isso? Então os discípulos também, eles, naquele tempo, no contexto em que eles estavam vivendo, em Israel existia o Império Romano. O Império Romano era, podemos dizer assim, era uma ditadura militar mundial, né? Então, Israel, ele vivia numa opressão muito grande, era economicamente, né, os próprios romanos colocavam os judeus, né, os publicanos, os cobradores de impostos, para cobrar os impostos dos próprios judeus. E além disso, todas as decisões tinha que ser submetida ao Império Romano, ou seja, Israel não tinha autonomia, não tinha nada, vivia debaixo daquela opressão. Um exemplo disso é a sentença de morte do Senhor Jesus. Ela não foi dada pelos judeus, pelas autoridades de Israel. Foi dada pela autoridade romana, ou seja, Pôncio Pilato era romano. Então, a gente percebe que os discípulos estavam ali naquele massacre, querendo ver o fim desse governo romano, dessa opressão toda. Por isso que a primeira coisa que eles perguntam ali, depois desse encontro, né, que eles estavam ali reunidos esperando o Senhor Jesus, e o Senhor apareceu ali, e a primeira coisa que eles perguntam é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel, ou seja, vai tirar o poder dos romanos, vai deixar Israel livre, né, com liberdade, com autonomia. E uma pergunta dessa dá a entender que eles estão ali com pressa que aquele problema seja resolvido, né? Então hoje nós vamos estar
observando esse texto da palavra do Senhor e tirando lições para as nossas vidas, principalmente observando também o momento que nós estamos passando, né? Dessa pandemia. Vamos tirar lições para as nossas vidas, né? Da palavra do Senhor. E uma das coisas que nós tiramos, meus amados, é a palavra paciência. Paciência, né? Em tempos de pandemia. Porque a gente precisa de ter paciência, meus amados. Por quê? Porque a coisa não está, às vezes, no nosso controle. A solução não está em nós. É claro que a gente espera, né, que a ciência, né, lute, encontre uma vacina, encontre um remédio eficiente. Isso nós, né, a humanidade pode fazer isso, pode lutar, isso é bom fazer isso. Mas, meus amados, a solução mesmo, de fato e de direito, ela está nas mãos de Deus. Ela não está nas mãos humanas. Então, Deus tem o controle de todas as coisas. Então, nós precisamos entender, ter paciência, entendendo que Deus tem o controle de todas as coisas. Quando os discípulos fizeram esse pedido, perguntaram se era nesse tempo que o Senhor ia restaurar o reino a Israel, ele falou logo, respondeu logo, olha, não compete a vocês saber os tempos ou datas que o Senhor, que o Pai, né, pela sua própria autoridade estabeleceu. Então Deus já tinha estabelecido um tempo, uma data, só que para o ser humano, nós seres humanos, nós não sabemos que data é esta, mas Deus sabe todas as coisas. Os discípulos não sabiam que data era esta, mas Deus sabia, né? Então hoje também nós não sabemos que data Deus vai pôr um fim nesse coronavírus. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Ele sabe exatamente o momento que ele vai colocar um fim nisso tudo. Então, para isso, meus amados, nós precisamos viver com paciência, tendo paciência, que isso está nas mãos de Deus, isso não depende de nós. E entender claramente que Deus tem o controle de todas as coisas. E se Deus tem o controle de todas as coisas, a gente precisa também associar isso à esperança. Esperar, um dia isso vai passar. Então a gente não viver achando que isso aí vai durar por toda a eternidade. Um dia tudo isso vai passar. No início do século, lá pelo o ano 1918, houve a gripe espanhola, né? Ela também foi muito semelhante a essa situação que nós estamos vivendo no presente, mas ela passou. Ou seja, um dia Deus colocou um fim naquilo tudo. E, meus amados, não vai ser diferente também com essa Covid-19. Deus um dia vai colocar um fim nisso tudo. Então vamos viver com paciência e também com esperança, sabendo que Deus tem o controle de todas as coisas. E outra coisa que nós devemos também tirar lições para as nossas vidas é que às vezes a gente fica muito focado no problema. E a gente deveria focar na solução. Então, quando os discípulos perguntaram, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ele falou, olha, não compete a vocês, ou seja, não é da competência de vocês, seres humanos, não é da competência da igreja, não é da competência de vocês. Mas o que vai acontecer? Mas o Espírito de Deus vai descer sobre vocês, ou seja, vocês vão receber o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, meus amados, a igreja do Senhor, o povo de Deus, aqueles que são remidos pelo sangue de Jesus, estes têm uma missão. Tem e deve focar a sua vida, no seu dia a dia, nesta missão que Deus nos deu. Então o nosso foco é naquilo. Cristo tirou os discípulos do foco
do problema. Olha, isso não compete a vocês, mas, ou seja, o mas é uma contradição. Vocês têm que partir para cá. A missão de vocês, o foco de vocês é nessa missão. É vocês serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por que que Deus queria essa missão tão expansiva? Uma missão mundial para a igreja do Senhor, para os discípulos do Senhor. É porque, na verdade, a vontade de Deus em Cristo é que todos sejam salvos, a humanidade toda seja salva. Então Deus quer que a mensagem do Evangelho chegue a todos os corações, a todas as famílias da terra. Deus quer salvar a humanidade. E às vezes a humanidade precisa ouvir a mensagem de Deus. Quem sabe agora, nesse tempo tão difícil, as pessoas possam perceber que existe um Salvador. Quem sabe esse vírus vem para salvar muitas pessoas. Quem sabe? A gente, no jeito que a gente vai levando a vida, meus amados, às vezes a gente não tem tempo para pensar nada, a gente tem um estresse, a gente trabalha do trabalho para casa, de casa para o trabalho, e vai correndo a correria, a gente não tem tempo para a família. Imagine para Deus. Então, quem sabe agora é o tempo que as pessoas vão ter para meditar na coisa mais importante que eles têm, que é a vida, que esta vida precisa de um Salvador. Esta vida aqui na Terra, ela é passageira, mas depois que a pessoa morre, existe uma eternidade, e essa eternidade não pode ser, meus amados, partida, né? Ou seja, a pessoa não pode partir para a sepultura sem este Salvador. Então é importante que a pessoa busque Deus enquanto que ele pode achar. Invoque enquanto ele está perto. Então é tempo de buscar a Deus, meus amados. Existe um Salvador, por isso que Cristo não quis que a sua igreja, os seus discípulos, desviasse do foco, que é a mensagem de Deus a todos os corações, começando em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, porque Deus quer chegar a todos os corações. Deus quer salvar todos os corações, todas as pessoas. E as pessoas precisam perceber que existe um Salvador e precisa também, em contrarresposta a isso, aceitar esse Salvador. E meu desejo é que você que está ouvindo, você que já é salvo em Jesus Cristo, você tem uma missão. E se você que ainda não foi alcançado pela graça do Senhor, você possa meditar também que existe um Salvador, e este Salvador veio também para você, e que você possa ter esse Salvador e viver, né, nesse tempo presente, viver com paciência, viver com esperança, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e saber que Deus quer nos salvar, quer nos levar para uma eternidade feliz e junto com Ele. Que Ele assim nos abençoe. Amém.